Muitas pessoas conhecem o Tom Cruise como um grande ator de filmes de ação e acabam se esquecendo que ele também é um excelente ator em filmes dramáticos. E um grande exemplo que eu posso dar é o filme Rain Man. Não só o Tom Cruise, mas como o ator Dustin Hoffman dá um show de atuação nesse filme, então é exatamente sobre ele que eu irei comentar com vocês aqui nesse vídeo, onde eu vou fazer uma análise, uma crítica sobre o filme Rain Man. Então já que no começo, se vocês gostam aí dos filmes do Tom Cruise, vocês vão se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante, ele ajuda demais no crescimento do canal. E bora lá começar esse vídeo. E vamos ver se desse vídeo aqui a iluminação não muda, porque eu não sei se vocês chegaram a notar, no vídeo passado eu comecei a gravar mais ou menos no horário desse, onde o sol tava batendo bem num canto aqui específico, e só depois que eu retornei a gravação, o sol já tinha sumido, então eu tive que usar a luz aqui do meu quarto e ficou bem diferente aí a tonalidade da iluminação, mas eu acho que aqui agora vai dar tudo certo. Bom, o filme Rain Man, a gente acompanha o personagem Charlie, que é o personagem do Tom Cruise, que no caso ele acaba de perder o seu pai e descobre que boa parte da herança de seu pai fica destinada a um irmão que até então ele não conhecia. O filme ele tinha todo o material perfeito para fazer mais um daqueles filmes de drama familiar e de superação, e graças a Deus que isso não acontece, e esse já é um dos pontos que mais surpreende você. Por essa constante quebra de perspectiva, você vai se engajando ainda mais com o filme e ficando surpreso com diversas situações que vão ocorrendo. Você observa que o filme ele tem esse clima no começo, mas conforme a atuação e os desfechos da cena, você começa a se engajar com a história, principalmente porque o roteiro e a direção eles estão em uma sincronia perfeita. Você vê que o filme ele tem um ritmo muito bem engajado, por mais que seja um filme sem muita ação, digamos assim. Mas não tem como você não comentar sobre esse filme sem elogiar e ficar enaltecendo o tempo todo a atuação do Tom Cruise e do Dustin Hoffman. Sempre quando eu vou fazer um vídeo aqui de análise de algum filme aqui no canal, eu sempre deixo para comentar sobre as atuações mais ali pro meio e pro final do vídeo, mas aqui eu preciso comentar logo de cara porque o Tom Cruise, cara, ele dá um show aqui nesse filme. Ele faz um personagem que tem bem a cara dele, que é aquele cara mais extrovertido, ganancioso, meio charlatão, digamos assim, e ele super incorpora muito bem o personagem dele. Você vê que em alguns momentos o personagem dele chega até a ser um pouco arrogante, soberbo, e o Tom Cruise ele expressa isso muito bem em diversas falas e a forma como ele age, e é tão natural a forma como ele interpreta o seu personagem que muitas falas pareciam até ser improvisadas em diversos momentos, e ele está em perfeita sintonia com o personagem do Dustin Hoffman. Os dois juntos eles dão um show, os personagens deles têm uma química muito boa, um ator complementa o outro, e é muito bom você ver a interação desses dois personagens ao longo do filme todo, e é muito legal você observar como essa interação e o relacionamento entre eles vai evoluindo, e você fica ainda mais engajado com a história, vendo toda a mudança de personalidade que o personagem do Charlie, que é o personagem do Tom Cruise, vai tendo ao longo do filme. Porque de acordo com o que é estabelecido do personagem no começo do filme, você jamais poderia imaginar que ele desenvolveria um afeto tão grande que é mostrado no final do filme com o irmão dele. E é muito legal de você acompanhar essa história, porque você vai vendo que o personagem do Tom Cruise ele vai tendo essas mudanças bem aos poucos ao longo do filme, e essas mudanças elas sempre vão acontecendo rodeada de controvérsias, e é muito legal que você vai começando a notar algumas pequenas diferenças na atuação do Tom Cruise. Então a forma como ele age com as pessoas, ele vai falando, ele vai andando, e trata principalmente o seu irmão, que tem autismo, no caso, eu não sei se eu comentei esse detalhe aqui no começo do filme, é realmente muito engajante. E o personagem que faz o irmão autista, que é o personagem do Dustin Hoffman, cara, ele realmente também deu um show aqui, é super merecida a indicação ao Oscar que ele recebeu, inclusive ele ganhou o Oscar como melhor ator. Ele faz um autista que eu preciso confessar pra vocês que em determinados momentos eu achei a atuação dele um pouquinho caricata, mas quando você leva em
consideração que muitos autistas eles realmente agem daquela forma, você acaba relevando. Mas você observa que o trabalho dele, ao mesmo tempo que é um trabalho muito delicado, é um trabalho muito pesado e maçante, porque o personagem que tem autismo dele é um personagem que ele tem uma habilidade muito grande em decorar números, datas e nomes. Então você observa que em diversas falas do personagem do Dustin Hoffman, que é o personagem Raymond, que é o cara que tem autismo, você observa que em muitas falas ele sempre vai falando uma série de números, ele vai comentando diversos nomes e datas e locais de coisas que ele lembra. Então é um trabalho que tem um texto cheio de informações que é claramente difícil de decorar, mas mesmo assim o Dustin Hoffman, obviamente, né, ele conseguiu decorar aquele texto e manter uma atuação em cima daquele texto do começo até o final. Você não observa em nenhum momento que ele acaba destoando ali a atuação do ao longo do filme. O cara, ele realmente dá uma interpretação muito legal, principalmente ali nos detalhes da atuação dele, como por exemplo, o personagem dele é um personagem que tem autismo, então ele tem uma série de trejeitos. Alguns trejeitos dele são muito expressivos e ele manda muito bem nesses momentos onde ele precisa exagerar um pouquinho mais na atuação dele, ao mesmo tempo que ele manda muito bem naqueles momentos onde os trejeitos do personagem é um pouquinho mais sutil, como por exemplo a forma como ele olha o mundo onde ele vive, a forma como ele manuseia determinados objetos é muito interessante, principalmente você vê essa certa inocência que o personagem dele tem e vai passando por algumas situações, é realmente tudo muito engraçado, e principalmente você observar que o personagem do Tom Cruise muitas vezes ele não tem paciência, além de criar momentos muito cômicos, cria momentos dramáticos ali que realmente é de apertar o coração. É muito interessante também como a direção desse filme, ela consegue fazer com que a gente que está assistindo o filme consiga entender perfeitamente a forma que o personagem do Raymond, que é o personagem que tem autismo, ele consegue ver o mundo onde ele vive. Pois você observa que em determinados momentos, quando ele está em algum local mais movimentado, como por exemplo tem uma cena onde ele vai para o aeroporto e depois tem uma cena que ele vai para um cassino, você observa que o som ambiente fica muito mais alto, a câmera ela fica um pouquinho mais frenética nos seus cortes, e você observa também que a forma como o personagem age naquele determinado local é diferente, porque eles querem mostrar pra gente que o personagem dele ele tem uma captação muito maior de tudo que está ao seu redor nesses locais mais movimentados. E eu não estaria sendo justo se eu deixasse de elogiar o trabalho fenomenal que o diretor Barry Levinson fez nesse filme. Não foi à toa que ele foi indicado ao Globo de Ouro, ele venceu uma premiação de melhor diretor no Festival de Berlim, que é um festival muito importante relacionado ao cinema, e ele até ganhou o Oscar na categoria de melhor direção. Eu acredito que ele fez um trabalho muito bom, principalmente na questão de fazer a gente se ambientar muito bem no local onde o filme ele se passa. O filme o Rain Man, ele tem todas as características de um road movie, então é aquele filme de estrada onde ele vai passando por diversos locais diferentes, diversas estradas, e o diretor ele consegue fazer muito bem toda a ambientação, e é muito legal como você observa que principalmente nesses momentos onde os personagens estão na estrada, ele sempre opta por filmar um pouquinho mais de longe, com a câmera mais aberta, deixando os atores mais afastados da câmera, e mesmo nesses momentos você vê ali que é a direção que está se destacando, mas os atores eles também sempre vão trocando ali pequenas farpas, digamos assim, que está em perfeita sincronia com a direção. Então o filme ele é basicamente uma orquestra extremamente organizada, de uma forma espetacular, e é muito legal de você observar também como a trilha sonora do filme ela tem uma função muito interessante nesse filme. Pelo menos pra mim, em diversos momentos, parecia que o filme ele ia dar aquela empacada, mas a trilha sonora dá uma guinada novamente no filme, jogando ali os filmes sempre um pouquinho mais pra frente, dando uma dinamicidade pro filme bem interessante. E é muito legal porque sempre é muitas vezes é uma trilha sonora um pouquinho mais agitada, um pouquinho mais alegre. E cara, o filme Rain Man, ele tem um final que eu não diria que me emocionou bastante,
bastante, mas foi um final muito satisfatório na minha opinião, porque, novamente, ele vai contra esses clichês desses filmes mais familiares, até de superação, onde os personagens da família, eles precisam interagir e se entender no final do filme, porque eu achei aquele final muito corajoso a princípio e também um final provocativo, que deixa ali você com um aperto no coração. E cara, aquela cena final do personagem do Tom Cruise com o Dustin Hoffman, realmente eu achei muito legal. O filme Rain Man, eu diria que é um dos melhores filmes que a gente pode utilizar como exemplo para mostrar para as pessoas que não conhecem tanto o cinema como o Tom Cruise. Ele também foi um excelente ator em filmes de drama, principalmente ali na década de 90 e na década de 80. Então, se vocês não assistiram esse filme, eu super recomendo, porque o filme, além de ser muito divertido, ele é um filme extremamente emocionante. E se vocês gostaram aqui da minha análise, já se inscreve aqui no canal, ativando a notificação. É só você clicar no botão aqui vermelho, vai aparecer um sininho, clica no sino, porque assim você vai ficar sabendo de todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo aqui no canal. Tá tendo vídeo toda semana, os vídeos estão muito legal. E segue o Diário do Cinema também nas nossas redes sociais. O link de todas as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.